Olá pessoal, aqui é Luciano Anselmo falando em resposta a Adão, certo Adão? Você me questionou sobre a questão do que era aquele material que mandaram para você. Bom gente, vou fazer melhor do que falar, eu vou ler completamente o documento. O documento enviado para você foi referente à Lei 14.118 de 12 de janeiro de 2021, publicado no dia 13 de janeiro de 2021, certo? Toda a documentação, se não for publicada, perde a validade. Então, por isso foi publicada nesse dia. E aí, pessoal, ele vem sobre a questão do Casa Verde e Amarela. O que é o Casa Verde e Amarela? O programa é o nome que mudou do programa Minha Casa Minha Vida, com novas regras. Tá? O plano diretor de reassentamento e localização ele foi criado com base ao programa Minha Casa Minha Vida. E agora é com esse documento. Então, vamos lá. Diário Oficial da União, publicado em 13 de janeiro de 2021, edição 8, seção 1, página 1, órgão Atos do Poder Legislativo. Lei número 14.118, de 12 de janeiro de 2021. Institui o programa Casa Verde e Amarela, altera as leis números 8.036, de 11 de maio de 90, 8.100, de 5 de dezembro de 90, 8.667, de 13 de junho de 93, 11.124, de 16 de junho de 2005, 11.977, de 7 de julho de 2009, 12.024, de 27 de agosto de 2009, 13.465, de 11 de julho de 2017 e 6.766, de 19 de dezembro de 1979. E revoga a lei, quer dizer, não vale mais, a Lei 13.439, de 27 de abril de 2017. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É instituído o programa Casa Verde e Amarela com a finalidade de promover o direito à moradia a famílias residentes em áreas urbanas com renda mensal de até R$ 7.000 e a famílias residentes em áreas rurais com renda anual de até R$ 84.000, associado ao desenvolvimento econômico, à geração de trabalho e de renda e à elevação dos padrões de habitabilidade e de qualidade de vida da população urbana e rural. Parágrafo 1º do artigo 1º. Na hipótese de contratação de operação de financiamento habitacional, a concessão de subvenções econômicas com recursos orçamentários da União fica limitada ao atendimento de famílias em áreas urbanas com renda mensal de até R$ 4.000 e de agricultores e trabalhadores rurais em áreas rurais com renda anual de R$ 48.000. Parágrafo 2º do artigo 1º. Na hipótese de regularização fundiária, a concessão de subvenções econômicas com recursos orçamentários da União fica limitada ao atendimento de famílias nessa situação previstas no inciso 1 do caput do artigo 13 da Lei 13.465, de 11 de julho de 2017. Parágrafo 3º do artigo 1º. Os benefícios temporários de natureza indenizatória, assistencial ou previdenciária não integram o cálculo da renda familiar para as finalidades previstas neste artigo. Isso significa que se a pessoa recebe um benefício temporário de natureza indenizatória, assistência ou de previdência, não integra o cálculo, tá? Por exemplo, se você está com auxílio-doença. Artigo 2º. São diretrizes do programa Casa Verde e Amarela, inciso 1 do artigo 2º. Atendimento habitacional compatível com a realidade local, com o reconhecimento da diversidade regional, urbana e rural, ambiental, social, cultural e econômica do país. Inciso 2 do artigo 2º. Habitação entendida em seu sentido amplo de moradia com a integração das dimensões físicas, urbanísticas, fundiária, econômica, social, cultural e ambiental do espaço em que a vida do cidadão acontece. Inciso 3 do artigo 2º. Estímulo ao cumprimento da função social da propriedade e do direito à moradia nos termos da Constituição Federal. Inciso 4 do artigo 2º. Promoção de planejamento integrado com as políticas urbanas de infraestrutura e de saneamento, de mobilidade, de gestão do território e de transversalidade com as políticas públicas do meio ambiente e de desenvolvimento econômico e social, com vistas ao desenvolvimento urbano sustentável. Inciso 5 do artigo 2º. Estimula políticas fundiárias que garantam a oferta de áreas urbanizadas, para habitação com localização, preço e qualidade compatíveis com as diversas faixas de renda do mercado habitacional, de forma a priorizar as faixas de interesse social da localidade. Inciso 6. Redução das desigualdades sociais regionais do país. Inciso 6 do artigo 2º, tá?
Inciso 7 do artigo 2º. Cooperação federativa e fortalecimento do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, CNHIS, de que trata a Lei 11.124, de 16 de junho de 2005. Inciso 8 do artigo 2º. Aperfeiçoamento da qualidade, da durabilidade, da segurança e da habitabilidade da construção de habitações e da instalação de infraestruturas e empreendimentos de interesse social. Inciso 9 do artigo 2º. Sustentabilidade econômica, social e ambiental dos empreendimentos habitacionais. Inciso 10 do artigo 2º. Transparência com relação à execução física e orçamentária das políticas habitacionais e a participação dos agentes envolvidos no programa Casa Verde e Amarela e dos beneficiários desse programa. Essa é uma parte interessante, tá, gente? A participação da gente nesse processo. Tá? Vamos lá. Inciso 11 do artigo 2º. Utilização de sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução de impactos ambientais, a economia de recursos naturais e a conservação e uso racional de energia. Artigo 3º. São objetivos do programa Casa Verde e Amarela. Inciso 1 do artigo 3º. Ampliar o estoque de moradias para atender às necessidades habitacionais, sobretudo da população de baixa renda. Inciso 2 do artigo 3º. Promover a melhoria do estoque existente de moradias para reparar. Inciso 2º, né? Do artigo 3º. Promover a melhoria do estoque existente de moradias para reparar as inadequações habitacionais, incluídas aquelas de caráter fundiário, edilício, de saneamento, de infraestrutura e do equipamentos públicos. Inciso 3 do artigo 3º. Estimular a modernização do setor da construção e a inovação tecnológica com vistas à redução dos custos, à sustentabilidade ambiental e à melhoria da qualidade de produção habitacional, com a finalidade de ampliar o atendimento pelo programa Casa Verde e Amarela. Inciso 4 do artigo 3º. Promover o desenvolvimento institucional e a capacitação dos agentes públicos e privados responsáveis pela promoção do programa Casa Verde e Amarela, com o objetivo de fortalecer a sua ação no cumprimento de suas atribuições. E inciso 5 do artigo 3º. Estimular a inserção de microempresas, de pequenas empresas e empresas e de microempreendedores individuais no setor da construção civil e de entidades privadas sem fins lucrativos nas ações do programa Casa Verde e Amarela. Artigo 4º. O Poder Executivo Federal definirá, inciso 1 do artigo 4º, os critérios e a periodicidade para a atualização dos limites de renda e das subvenções econômicas do que trata o artigo 1º desta lei. Inciso 2º do artigo 4º. As metas e os tipos de benefícios destinados às famílias, conforme localização e população do município ou do Distrito Federal, e as faixas de renda, respeitadas as atribuições legais sobre cada fonte de recursos, os limites estabelecidos no artigo 1º desta lei e a disponibilidade orçamentária e financeira. Inciso 3º do artigo 4º. Os critérios de seleção e de hierarquização dos beneficiários, bem como as regras de preferência aplicáveis a famílias em situações de risco ou vulnerabilidade que tenham uma mulher como responsável pela unidade familiar ou de que façam parte de pessoas com deficiência ou idosos, entre outras prioridades definidas em leis específicas ou compatíveis com a linha de atendimento do programa. É uma das coisas que eu vivo cobrando da prefeitura, né? A questão da prioridade legal para pessoas idosas, pessoas com deficiência, tá? Inciso 4 do artigo 4º. A periodicidade, a forma e os agentes responsáveis pela definição da remuneração devida aos agentes operadores e financeiros para atuação no âmbito do programa Casa Verde e Amarela, quando couber. Inciso 5 do artigo 4º. A forma de divulgação das informações relativas a dispêndio de recursos, projetos financiados, unidades produzidas e reformadas, beneficiários atendidos e indicadores de desempenho a serem publicadas periodicamente. E, inciso 6, os critérios específicos de seleção, inciso 6, do artigo 4º. Os critérios específicos de seleção de entidades privadas sem fins lucrativos, de microempresas e pequenas empresas locais e de microempreendedores individuais da construção, para a atuação das ações do programa Casa Verde e Amarela, consideradas as especificidades regionais. Artigo 5º. O programa Casa Verde e Amarela será promovido por agentes públicos e privados que assumirão atribuições específicas conforme a fonte de recursos e a ação a ser implementada. Parágrafo único do artigo 5º. Na qualidade de agentes do programa Casa Verde e Amarela, respeitadas as atribuições contidas em legislação específicas, compete. Inciso 1
do parágrafo único do artigo 5º, ao Ministério do Desenvolvimento Regional. A linha A do inciso 1 do parágrafo único do artigo 5º. Gerir e estabelecer a forma de implementação das ações abrangidas pelo programa Casa Verde e Amarela e, inciso B, a linha B do inciso 1 do parágrafo único do artigo 5º. Monitorar e avaliar e divulgar periodicamente os resultados obtidos pelo programa Casa Verde e Amarela de forma a assegurar a transparência e a publicidade de informações. Inciso 2 do parágrafo único do artigo 5º. Aos órgãos colegiados gestores dos fundos financiadores do programa Casa Verde e Amarela, do que trata o artigo 6º desta lei, exerce as atribuições estabelecidas nas quais inciso 2, certo? Do parágrafo 1 do artigo 5º. Aos órgãos colegiados, gestores de fundos financiadores do programa Casa Verde e Amarela, de que trata o artigo 6º desta lei, exerce as atribuições estabelecidas nas leis que os instituem. Inciso 3 do parágrafo único do artigo 5º. Aos operadores de fundos financiadores do programa Casa Verde e Amarela, do que trata o artigo 6º desta lei, estabelecer mecanismos e procedimentos operacionais necessários à realização de ações abrangidas pelo programa Casa Verde e Amarela, em conformidade com as diretrizes aprovadas pelos órgãos colegiados, referidos no inciso 2 deste parágrafo, quando for o caso. Inciso 4 do parágrafo único do artigo 5º. As instituições ou agentes financeiros adotar mecanismos e procedimentos necessários à realização de abrangidas pelo programa Casa Verde e Amarela e participar do referido programa de acordo com a sua capacidade técnica e operacional, na forma a ser regulamentada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional ou a ser aprovada pelos órgãos colegiados referidos no inciso 2 deste parágrafo, conforme o caso. Inciso 5 do parágrafo único do artigo 5º. Aos governos estaduais, distrital e municipal implementar e executar as ações implementar e executar as suas políticas habitacionais em articulação com o programa Casa Verde e Amarela, garantir as condições adequadas para sua realização e a sua execução, na qualidade de executores, de promotores ou de apoiadores. Inciso 6 do parágrafo único do artigo 5º. As entidades privadas com ou sem fim lucrativo destinadas à provisão habitacional executar as ações e as atividades abrangidas pelo programa Casa Verde e Amarela, respeitadas as legislações específicas relativas aos recursos financeiros. Inciso 7 do parágrafo único do artigo 5º. As empresas de cadeia produtiva do setor da construção civil executar as ações e exercer as atividades abrangidas pelo programa Casa Verde e Amarela na qualidade de incorporadora, de prestadora de serviços, da executora ou de proponente, conforme o caso. E, inciso 8 do parágrafo único do artigo 5º. As famílias beneficiárias do programa Casa Verde e Amarela, a linha A do inciso 8 do parágrafo único do artigo 5º. Fornecer dados e documentos. A linha B do inciso 8 do parágrafo único do artigo 5º. Assumir o financiamento quando for caso. Inciso C, a linha C do inciso 8 do parágrafo único do artigo 5º. Honrar o pagamento das prestações, dos aluguéis, dos arrendamentos ou de outras contrapartidas quando for o caso. E a linha D do inciso 8 do parágrafo único do artigo 5º. Apropriar-se corretamente dos bens e serviços colocados à sua disposição. Artigo 6º. O programa Casa Verde e Amarela será constituído pelos seguintes recursos, sem prejuízo de outros recursos que lhe venham a ser destinados. Inciso 1 do artigo 6º. Dotações orçamentárias da União. Inciso 2 do artigo 6º. Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, FNHIS, observado o disposto na Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005. Inciso 3 do artigo 6º. Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, observado o disposto na Lei 10.188, de 12 de fevereiro de 2001. Inciso 4 do artigo 6º. Fundo de Desenvolvimento Social, FDS, observado o disposto na Lei 8.667, de 13 de julho de 93. Inciso 5 do artigo 6º. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, observado o disposto na Lei 8.036, de 11 de maio de 1990. Inciso 6 do artigo 6º.
Operações de crédito de iniciativa da União firmadas com organismos multilaterais de crédito e destinadas à implementação do Programa Casa Verde e Amarela. Inciso 7 do artigo 6º. Contrapartidas financeiras, físicas ou de serviços de origem pública e privada. Inciso 8 do artigo 6º. Doações públicas ou privadas destinadas ao fundos do que trata os incisos 2, 3, 4 e 5 e inciso 9 do artigo 6º. Outros recursos destinados à implementação do programa Casa Verde e Amarela, oriundos de fontes nacionais e internacionais, como é o caso do programa João Pessoa Sustentável do empréstimo do BID. Parágrafo 1º do artigo 6º. A União, por meio da alocação de recursos destinados a ações integrantes das leis orçamentárias anuais, observada a disponibilidade orçamentária e financeira, fica autorizada a: inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 6º, integralizar cotas no FAR, certo? FAR, transferir recursos do FDS. Vamos repetir. Integralizar cotas do FAR, certo? Fundo de Arrendamento Residencial. Transferir recursos do FDS, Fundo de Desenvolvimento Social. Complementar os descontos concedidos pelo FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Subvencionar a regularização fundiária, a produção, a aquisição, a requalificação e a melhoria das moradias ou conceder subvenção econômica ao beneficiário, pessoa física e... Inciso 2 do artigo 6º. Inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 6º. Alocar subvenção econômica com a finalidade de complementar o valor necessário a assegurar o equilíbrio econômico-financeiro das operações de financiamento realizadas pelas instituições ou agentes financeiros de forma a compreender as despesas de contratação, de administração e de cobrança e os custos de alocação, de remuneração e de perda de capital. Parágrafo 2º do artigo 6º. A contrapartida do beneficiário, quando houver, será realizada sob forma de participação pecuniária para complementação do valor de investimento da operação ou para retorno total ou parcial dos recursos aportados pelo programa Casa Verde e Amarela, observada a legislação específica. Isso aqui, nesse parágrafo 2º do artigo 6º, significa que você pode ficar com uma dívida, tá? Parágrafo 3º. Os demais agentes... Parágrafo 3º do artigo 6º, certo? Os demais agentes públicos ou privados do programa Casa Verde e Amarela poderão aportar contrapartidas sob a forma de participação pecuniária de bens imóveis e de obras para complementação ou assunção do valor de investimento da operação. Parágrafo 4º do artigo 6º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão complementar o valor das operações com incentivos e benefícios de natureza financeira, tributária ou creditícia. Esse parágrafo 4º do artigo 6º é aquela coisa que eu fico pedindo a eles. Olha, tem que arrumar recurso de outro meio, porque os valores que vocês estão querendo colocar para comprar assistida e do auxílio moradia não dá. R$500 não dá para alugar casa e R$1.500, 115 mil não dá para comprar uma casa. Parágrafo 5º do artigo 6º. A participação dos estados, do Distrito Federal, dos municípios do programa Casa Verde Amarela é condicionada à existência de lei do ente federativo no âmbito de sua competência, que assegura a isenção dos tributos que tenham como fato gerador e transferência das moradias ofertadas pelo programa Casa Verde e Amarela com a participação de, no mínimo, uma das fontes descritas no inciso 3 e 4 do caput deste artigo, a qual deverá produzir efeitos em momento prévio à contratação dos investimentos. Parágrafo 6º do artigo 6º. Das contratações realizadas até 31 de dezembro de 2021, a participação de que trata o parágrafo 5º deste artigo é condicionada à existência de lei do ente federativo, no âmbito de sua competência, que produza efeitos em momentos prévios à entrega das unidades habitacionais a famílias beneficiadas. Ou seja, no caso do governo do Estado da Paraíba, a Assembleia Legislativa tem que fazer uma lei promovendo algum incentivo, certo? E logo... possivelmente vai ter redução, vai ter uma contrapartida da prefeitura. A prefeitura vai pagar de alguma forma. Ou seja, gente, artigo 7º. A União poderá destinar bens imóveis a entes privados, dispensada autorização legislativa específica, para alcance dos objetivos de políticas públicas habitacionais observadas no que couber o artigo 23 da Lei 9.636, de 15 de maio de 1998. Parágrafo 1º do artigo 7º.
A destinação de que trata o caput deste artigo será realizada por meio de licitação, em que o critério de julgamento de proposta será a oferta do maior nível de contrapartidas não pecuniárias, observadas os critérios de mensuração estabelecidos no edital e na portaria de que trata o parágrafo 11 deste artigo. Parágrafo 2º do artigo 7º. As contrapartidas deverão ser realizadas no mesmo imóvel objeto da destinação, em valor não inferior ao seu valor de avaliação definido antes das alterações do ordenamento urbanístico de que trata o parágrafo 10º deste artigo. Parágrafo 3º do artigo 7º. A destinação a que se refere o caput deste artigo será realizada mediante concessão de direito real de uso sobre imóvel, nos termos do artigo 7º do Decreto-Lei 271, de 28 de fevereiro de 1967, durante o período de cumprimento das contrapartidas. Parágrafo 4º do artigo 7º. Cumpridas as contrapartidas, o empreendedor terá liberdade para explorar economicamente a parte do imóvel por elas não afetadas. Parágrafo 5º do artigo 7º. Após o cumprimento das contrapartidas, a propriedade do imóvel será transferida ao contratado por meio de termo de transferência de propriedade que deverá ser registrado no registro de imóveis competente. Parágrafo 6º do artigo 7º. Será obrigatório, até a comprovação do cumprimento da contrapartida, a prestação de garantias pelo empreendedor, que poderá ser exigida em percentual superior ao disposto no parágrafo 2º do artigo 56 da Lei 8.666, de 21 de junho de 93, até o limite de 30% do valor do terreno. Parágrafo 7º do artigo 7º. Na hipótese de descumprimento das contrapartidas pelo empreendedor, nas condições e nos prazos estabelecidos, a concessão resolver-se-á sem direito à indenização pelas acessões e benfeitorias até então realizadas, nem a qualquer outra indenização, e a posse do imóvel será revertida à União. Parágrafo 8º do artigo 7º. Caberá à autoridade responsável pela coordenação da política pública habitacional estabelecer e verificar os critérios para a caracterização das contrapartidas previstas neste artigo, bem como seu monitoramento e recebimento final pela União, sem prejuízo das atribuições da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União. Parágrafo 9 do artigo 7º. Para o atestado do cumprimento das contrapartidas é admitida a contratação de verificadores independentes ou de instituições financeiras oficiais federais ou ainda a delegação para outros órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, autárquica ou fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Artigo 10 do parágrafo 10 do artigo 7º. A destinação do imóvel da União de que trata este artigo fica condicionada à adoção de medidas pelo município interessado na realização de contrapartidas em imóveis federais localizados no respectivo território. Quanto à adequação do ordenamento urbanístico local para fins de viabilidade das contrapartidas e destinação do imóvel da União, na forma prevista na portaria a que se refere o parágrafo 11 deste artigo. Parágrafo 11 do artigo 7º. Portaria interministerial a ser publicada em conjunto pelo Ministério da Economia, pelo Ministério competente, pela Política Pública Habitacional, disciplinará a destinação estabelecida neste artigo. Parágrafo 12 do artigo 7º. As contrapartidas a serem realizadas pelo empreendedor em observância aos objetivos da política pública habitacional previstos na portaria de que trata o parágrafo 11 deste artigo, que é o artigo 7º, no edital de licitação poderão, entre outras obrigações, envolver: inciso 1 do parágrafo 12 do artigo 7º, construção, manutenção e exploração de edificações construídas no imóvel destinado. Inciso 2 do parágrafo 12 do artigo 7º, transferência direta das edificações e unidades imobiliárias a beneficiários. Inciso 3 do parágrafo 12 do artigo 7º, provisão de infraestrutura urbana para atendimento da área do imóvel e suas imediações, ou inciso 4 do artigo 12, inciso 4 do parágrafo 12 do artigo 7º, prestação de serviços de interesse público ou de utilidade pública que envolvam o aproveitamento das edificações a que se refere inciso 1 deste parágrafo, sem ônus ou com ônus reduzido aos seus beneficiários. Artigo 8º. Respeitadas os regulamentos específicos de cada uma das fontes e recursos e a necessária vinculação ao programa Casa Verde e Amarela, são passíveis de compor o valor de investimento das operações. Inciso 1 do artigo 8º.
elaboração de estudos, planos e projetos técnicos, sociais, de infraestrutura e de equipamentos públicos de mobilidade e de saneamento urbanístico e habitacionais. Vamos lá. Inciso 2 do artigo 8º. Elaboração e execução de plano de arborização e paisagismo quando associadas a intervenções habitacionais. Inciso 3 do artigo 8º. Aquisição de imóvel para implantação de empreendimento habitacional. Inciso 4 do artigo 8º. Regularização fundiária urbana nos termos da Lei 13.465, de 11 de junho de 2017. Inciso 5 do artigo 8º. Urbanização de assentamentos precários. Inciso 6 do artigo 8º. Aquisição ou produção de unidade ou de empreendimento habitacional. Inciso 7 do artigo 8º. Melhoria de moradias ou requalificação de imóveis. Inciso 8 do artigo 8º. Obras de implantação de equipamentos públicos de mobilidade, de saneamento e de infraestrutura, incluídas as instalações de equipamentos de energia solar ou as que contribuam para a redução do consumo de água em moradias, desde que associadas a intervenções habitacionais. Inciso 9 do artigo 8º. Assistência técnica para a construção e melhoria de moradias. Inciso 10 do artigo 8º. Ações destinadas ao trabalho social e à gestão condominal ou associativa com beneficiários das intervenções habitacionais. Inciso 11 do artigo 8º. Elaboração e implementação de estudos, planos, treinamentos e capacitações. Inciso 12 do artigo 8º. Aquisição de bens destinados a apoiar os agentes públicos ou privados envolvidos na implementação do programa Casa Verde e Amarela. Inciso 13 do artigo 8º. Produção de unidades destinadas à atividade comercial, desde que associadas a operações habitacionais e, inciso 14 do artigo 8º, seguro de engenharia de danos estruturais de responsabilidade civil do construtor, de garantias de término de obras e outros que visem a mitigação dos riscos inerentes aos empreendimentos habitacionais. Parágrafo 1º do artigo 8º. Os projetos de obras e os serviços contratados observarão: inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 8º. Condições de acessibilidade e disponibilidade de unidades adaptáveis e acessíveis ao uso por pessoas com deficiência com mobilidade reduzida ou idosos, nos termos da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, e da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso, respectivamente. Inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 8º. Condições de sustentabilidade social, econômica e ambiental da solução implantada, dada preferência a materiais de construção oriundos de reciclagem, incluindo os provenientes de rejeitos de mineração. E, inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 8º, obrigatoriamente de elaboração de execução de plano de arborização e paisagismo. Parágrafo 2º do artigo 8º. Nos empreendimentos de produção habitacional urbanos que utilizem recursos do FAR. Vamos relembrar o que é o FAR. Eu esqueci o que é esse FAR. Bom, vamos lá. Parágrafo 2º do artigo 8º. Nos empreendimentos de produção habitacional que utilizam fundos do FAR ou do FDS, Fundo de Desenvolvimento Social, certo? Ou isso pelo menos eu sei. O poder público local que aderiu ao programa Casa Verde e Amarela é obrigado a arcar diretamente ou por meio dos concessionários ou permissionários de serviços públicos com os custos de implantação de infraestrutura básica nos termos do parágrafo 6º do artigo 2º da Lei 6.766, de 19 de dezembro de 79, e de equipamentos públicos e serviços de mobilidade, quando não incidentes sobre o valor do investimento das operações. Parágrafo 3º do artigo 8º. O prestador dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica deve disponibilizar infraestrutura de rede e instalações elétricas até os pontos de conexão necessários à implantação dos serviços nas edificações e nas unidades imobiliárias, decorrentes de políticas públicas habitacionais. Parágrafo 4º do artigo 8º. A agência reguladora instituirá regras para que o empreendedor imobiliário faça investimento em redes de distribuição com a identificação das situações nas quais os investimentos
representam antecipação de atendimento obrigatório da concessionária, caso em que fará jus ao ressarcimento futuro por parte da concessionária por critérios de avaliação regulatórios e daquelas nas quais os investimentos configuram-se como de interesse restrito do empreendedor imobiliário, situação na qual não fará jus ao ressarcimento. Parágrafo 5º do artigo 8º. O poder público local, após avaliação das condições e necessidades existentes na região de implantação dos empreendimentos habitacionais do programa Casa Verde e Amarela, deverá indicar em termo de compromisso os equipamentos públicos a serem implantados na forma do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 6º do artigo 8º. Do artigo 9º, 8º não. Artigo 8º, parágrafo 6º do artigo 8º. As unidades habitacionais produzidas pelo programa Casa Verde e Amarela poderão ser disponibilizadas aos beneficiários sob forma de cessão, de doação, de locação, de comodato, de arrendamento ou de venda, mediante financiamento ou não, em contrato subsidiado ou não, total ou não, parcialmente, conforme previsto em regulamento. Artigo 9º. Na hipótese de utilização dos recursos do que trata o artigo 6º desta lei com finalidade diversa da definida por esta lei, será exigida a devolução correspondente ao valor originalmente disponibilizado, acrescido de juros e de atualização monetária a serem definidos em regulamento nos termos do artigo 4º desta lei, sem prejuízo das penalidades previstas em lei. Parágrafo 1º do artigo 9º. Os participantes privados que descumprirem normas ou por meio de ato omissivo ou comissivo contribuíram para a aplicação indevida dos recursos do programa Casa Verde e Amarela poderão perder a possibilidade de atuar no programa sem prejuízo do dever de ressarcimento dos danos causados e da incidência das demais sanções civis, administrativas e penais cabíveis. Parágrafo 2º do artigo 9º. A aplicação da penalidade de impedimento de participar do programa Casa Verde e Amarela, prevista no parágrafo 1º deste artigo, será precedida do devido processo administrativo, no qual serão respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Artigo 10. O disposto no artigo 42, 43 e 44 da Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, aplica-se ao programa Casa Verde e Amarela. Artigo 11. A subvenção econômica a pessoa física no ato da contratação de que tenha por objetivo proporcionar a aquisição ou produção da moradia por meio do programa Casa Verde e Amarela será concedida apenas uma vez para cada beneficiário e poderá ser cumulativa com os descontos habitacionais concedidos nas operações de financiamento realizadas nos termos do artigo 9 da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, com recursos do FGTS, Fundo de Garantia Tempo de Serviço. Parágrafo único do artigo 11. A subvenção econômica de que trata o caput deste artigo poderá ser cumulativamente com aquelas concedidas por programas habitacionais de âmbito estadual, distrital ou municipal. Artigo 12. É vedada a concessão de subvenções econômicas com a finalidade de aquisição de unidade habitacional por pessoa física que, inciso 1 do artigo 12, seja titular de contrato de financiamento obtido com recursos do FGTS ou em condições equivalentes à do Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, em qualquer parte do país. Inciso 2 do artigo 12. Seja proprietário, promitente, comprador ou titular de direito de aquisição, de arrendamento ou de usufruto, ou de uso de imóvel residencial regular, com padrão mínimo de edificação e de habitabilidade definido pelas regras de administração municipal e dotado de abastecimento de água, de solução de esgotamento sanitário e de atendimento regular de energia elétrica em qualquer parte do país, ou, inciso 3 do artigo 12, tenha recebido nos últimos 10 anos benefícios similares oriundos de subvenções econômicas concedidas com o Orçamento Geral da União e com recursos do FAR ou do FDS e de descontos habitacionais concedidos com recursos do FGTS, excetuado as subvenções ou os descontos destinados à aquisição de material de construção ou crédito em instalação, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, na forma prevista em regulamento. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º do artigo. Parágrafo 1º do inciso 3º do artigo 12.
O disposto no caput deste artigo, observada a legislação específica relativa à fonte de recursos, não se aplica à família que se enquadre em uma ou mais das seguintes hipóteses. Inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 12. Tenha tido propriedade de imóvel residencial de que tenha desfeito por força de decisão judicial há pelo menos 5 anos. Inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 12. Tenha tido propriedade em comum imóvel residencial, desde que dele se tenha desfeito em favor do coadquirente há pelo menos 5 anos. Inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 12. Tenha propriedade de imóvel residencial havida por herança ou doação em condomínio, desde que a fração seja de 40%, observada a regulamentação específica da fonte de recursos que tenha sido financiado o imóvel. Inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 12. Tenha propriedade por parte de imóvel residencial em fração não superior a 40%. Inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 12. Tenha tido propriedade anterior em nome de cônjuge ou de companheiro titular da inscrição de imóvel residencial, do qual se tenha desfeito antes da união do casal por meio de instrumento de alienação devidamente registrado no cartório competente. Inciso 6 do parágrafo 1º do artigo 12. Tenha sua propriedade de imóvel residencial gravado com cláusula de usufruto vitalício e tenha renunciado a esse usufruto. Parágrafo 2º do artigo 12. O disposto no caput deste artigo não se aplica às subvenções econômicas destinadas a: inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 12. Realização de obras e serviços de melhoria habitacional para assistência a famílias. Inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 12. Atendimento de famílias envolvidas em operações de reassentamento, de remanejamento ou de substituição de moradia. Inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 12. Atendimento de famílias desabrigadas que tenham perdido seu imóvel em razão de situação de emergência ou de estado de calamidade pública reconhecidos pela União. Isso aqui, essa parte aqui do parágrafo 2º, inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 12, certo? Serve pra gente, tá, gente? É interessante por causa disso, tá? Artigo 13. Os contratos e os registros efetivados no âmbito do programa Casa Verde e Amarela serão formalizados preferencialmente em nome da mulher e, na hipótese de ser a chefe da família, poderão ser firmados independentemente da outorga do cônjuge, afastada a aplicação do disposto no artigo 1647, 1648 e 1649 da Lei 10.406 de janeiro de 2002, Código Civil. Parágrafo 1º do artigo 13. O contrato firmado na forma prevista no caput deste artigo será registrado no cartório de registro de imóveis competente sem exigência de dados relativos ao cônjuge ou ao companheiro e no regime de bens. Parágrafo 2º do artigo 13. O disposto neste artigo não se aplica aos contratos e financiamentos firmados com recursos do FGTS. Artigo 14. Nas hipóteses de solução da união estável, separação ou divórcio, o título da propriedade do imóvel adquirido, construído ou regularizado pelo programa Casa Verde e Amarela, na constância do casamento ou da união estável, será registrado em nome da mulher ou a ela transferido, independentemente do regime de bens aplicável, excetuadas as operações de financiamento habitacional firmadas com recursos do FGTS. Parágrafo único. Na hipótese de haver filhos do casal e a guarda ser atribuída exclusivamente ao homem, o título da propriedade do imóvel construído ou adquirido será registrado em seu nome ou a ele transferido, revertida a titularidade em favor da mulher, caso a guarda dos filhos seja ela posteriormente atribuída. Artigo 15. Os prejuízos sofridos pelo cônjuge ou pelo companheiro em razão do disposto no artigo 13 e 14 desta lei serão resolvidas em perdas e danos. Artigo 16. Para a garantia da posse legítima dos empreendimentos habitacionais adquiridos ou construídos pelo programa Casa Verde e Amarela, ainda não alienados aos beneficiários finais que venham a sofrer turbação ou espólio, poderão ser empregados atos de defesa ou de desforços diretos, inclusive por meio do auxílio de força policial. Parágrafo 1º do artigo 16. O auxílio de força policial a que se refere o caput deste artigo poderá estar previsto num instrumento firmado ou em outro que venha a ser estabelecido entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Parágrafo 2º do artigo 16. Os atos de defesa ou de esforços a que se refere este caput
não poderão ir além do indispensável manutenção ou a restituição da posse e deverão ocorrer no prazo máximo de 5 dias, contado da data de ciência e do ato da turbação e despolho. Artigo 17, o inciso 3º do caput do artigo 6º da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º, certo? Inciso 3º, referente à Lei 8.036, tá? Elaborar orçamentos anuais e planos plurianuais de aplicação dos recursos discriminados por região geográfica e submetê-los até 31 de julho ao Conselho Curador da FGTS. Artigo 18. O artigo 3º da Lei 8.100, de 5 de dezembro de 90, passa a vigorar acrescido no seguinte parágrafo 5º. Artigo 3º, certo, da Lei 8.100, ok? Parágrafo 5º. O Cadastro Nacional de Mutuários, SFH, será atualizado mensalmente. Deve ser Sistema Federal, de Habitação. O Cadastro Nacional de Mutuários do SFH será atualizado mensalmente pelas instituições e agentes financeiros e pelos estados e municípios do Distrito Federal, ou pelos respectivos âmbitos de suas administração, diretas ou indiretas, ou com as informações relativas aos contratos de financiamento habitacionais que tenham sido efetuados no âmbito do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, SNHIS, do que trata a Lei 11.124, de 16 de junho de 2005, ou de outros programas habitacionais oficiais subsidiados pelo poder público. Artigo 19, certo? A Lei 8.667, de 13 de junho de 1993, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º, lembrando, esse artigo 2º da Lei 8.667. Parágrafo único. O FDS, certo? O parágrafo único do artigo 2º da Lei 8.667. O FDS tem por final Fundo de Desenvolvimento Social, tá? O FDS tem por finalidade financiamento de projetos e iniciativa de pessoas físicas e de empresas ou entidades do setor privado, incluída a concessão de garantias de crédito de operações de financiamento habitacional, vedada a concessão de financiamento a projetos de órgãos da administração direta, autárquica ou fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios e de entidades sob seu controle direto ou indireto. Artigo 6º. Vamos lá. O artigo 6º dessa lei, tá, gente? Da Lei 8.667. Inciso 2º do artigo 6º da Lei 8.667. Estabelecer limites para a concessão de empréstimos de financiamento e de garantias de crédito, bem como de planos de subsídios na forma desta lei. Inciso 3º do artigo 6º da Lei 8.667. A linha A. Percentual máximo de financiamento FDS, do Fundo de Desenvolvimento Social, tá? A linha B do artigo 6º, certo, da Lei 8.667, taxa de financiamento. A linha D do artigo 6º, a linha D do inciso 3 do artigo 6º da Lei 8.667, condições de garantias e de desembolso do financiamento, além de contrapartidas do proponente, quando for o caso. A linha E do inciso 3 do artigo 6º da Lei 8.667. Subsídio nas operações efetuadas com recursos do FDS, Fundo de Desenvolvimento Social. Artigo 12 da Lei 8.667. Artigo 12, certo? Letra A. Fica autorizada a doação gratuita total parcial ao FDS dos valores devidos aos cotistas referentes ao retorno financeiro proporcional aos mútuos concedidos no âmbito do programa habitacional. Parágrafo 1º do artigo 12A da Lei 8.677, certo? Parágrafo 1º, a doação efetuada de forma prevista no caput deste artigo afasta a garantia de resgate e de liquidez dos valores aplicados nos termos do artigo 12 desta lei. Parágrafo 2º do artigo 12A da Lei 8.677. As receitas provenientes de doação do que trata o caput deste artigo integram o patrimônio do condomínio de cotistas e poderão ser utilizados para, lembrando, parágrafo 1º, artigo 12A, inciso 1, tá? Inciso 1, subvencionar a produção, aquisição e a requalificação e a melhoria de moradias.
Inciso 2, promover a regularização fundiária. Ou inciso 3, conceder subvenção econômica ao beneficiário pessoa física desde que essa operação seja autorizada pelo Conselho Curador do FDS, Fundo de Desenvolvimento Social, tá? Parágrafo 3º do artigo 12A da Lei 8.677. O disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei não se aplica aos recursos oriundos da doação efetuada na forma prevista no caput deste artigo. Artigo 20 da Lei 11.124 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 20, a gente está falando da lei do Casa Verde e Amarela, tá, gente? Vamos lá, vamos voltar aqui só para a gente ver aqui, ó. Tá. Aqui, ó. Artigo 19, né? Isso aqui é referente à lei, tá? Vamos lá. O artigo 20 da Lei do Casa Verde e Amarela. A Lei 11.124, de 16 de junho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 12, certo? Parágrafo 7º do artigo 12 da Lei 11.124, observado o disposto no artigo 73 da Lei 13.465, de 11 de junho de 2017, os recursos referidos no parágrafo 4º do artigo 11 desta lei serão transferidos a título de complementação aos fundos estaduais criados para este fim, independentemente da celebração de convênio de ajuste de acordo com o contrato ou de instrumento congênere conforme disciplinado em ato do Poder Executivo Federal, observadas as seguintes condições. Inciso 1 do parágrafo 7 do artigo 12 da lei, certo? Inciso 1. A existência de Conselho Estadual de Habitação similar com a responsabilidade de facilitar a boa e regular aplicação. Aí o inciso 2 desta lei, formalização do termo de adesão pelos estados, conforme previsto no parágrafo único do artigo 73 da Lei 13.465, de 11 de julho de 2017. Inciso 3º, aporte de recursos próprios do Fundo Estadual. Inciso 4, encaminhamento dos demonstrativos de aplicação dos recursos ao controle interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal de Contas da União. Artigo 14. Ao Ministério do Desenvolvimento Regional, sem prejuízo no disposto na Lei 13.844, de 18 de junho de 2019, compete. Parágrafo único. A oitiva que trata o inciso 2 e 3 do caput deste artigo poderá, a critério do Ministério do Desenvolvimento Regional, ser realizada mediante consulta pública. Artigo 21. Voltando à Lei do Casa Verde e Amarela. A Lei número 11.977, de 7 de julho de 2009, certo? A Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações. Parágrafo 5º da Lei, artigo 3º, do parágrafo 5º da Lei 11.977. Os estados, os municípios e o Distrito Federal que aderirem ao PMCMV, Programa Minha Casa Minha Vida, as entidades privadas sem fins lucrativos na qualidade de entidades organizadoras e as instituições financeiras oficiais federais serão responsáveis pela realização do trabalho social nos empreendimentos implantados na forma estabelecida em termos de adesão a ser definida em regulamento. Artigo 4º, certo? Parágrafo 2º. A assistência, lembrando que é da Lei 11.977, a assistência técnica e os seguros de engenharia de danos estruturais de responsabilidade civil do construtor, de garantia de término de obras e outros que visem a mitigação dos riscos inerentes ao empreendimento habitacional podem fazer parte da composição de custos do PNHO. Artigo 6º, letra A, parágrafo 5º, inciso 2. Lembrando da Lei 11.977. A quitação antecipada do financiamento implicará o pagamento do valor da dívida contratual do imóvel na forma regulamentada por ato do Ministro do Estado de Desenvolvimento Regional e no
Parágrafo 9 do artigo 6º-A, certo, da Lei 11.977, após consolidada a propriedade em seu nome em razão do não pagamento de dívida pelo beneficiário, o FAR e o FDS, na qualidade de credores fiduciários, ficam dispensados de levar o imóvel a leilão, hipótese em que deverão promover a reinclusão das unidades que reunirem condições de habitabilidade em programa habitacional, no mínimo uma vez, e destiná-las à aquisição por beneficiário a ser indicado conforme as políticas habitacionais e as normas vigentes. Parágrafo 16 do artigo 6º-A da Lei 11.977. Na hipótese de não pagamento pelo beneficiário, as unidades habitacionais poderão ser doadas pelo FAR ou pelo FDS aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou aos órgãos de suas administradoras direta e indireta, que pagarem os valores devidos pelas famílias inadimplentes com vistas à sua permanência na unidade habitacional ou à disponibilização para outros programas de interesse social. Parágrafo 17 do artigo 6º-A da Lei 11.977. As unidades sem condições de habitabilidade poderão ser alienadas pelo gestor operacional do FAR ou do FDS, conforme o caso, em condições a serem regulamentadas com prioridade para: inciso 1 do artigo 10 do parágrafo 17, autorização em programas de interesse social em âmbito municipal, distrital, estadual ou federal, e, inciso 2 do artigo do parágrafo 17, aquisição por pessoas físicas que cumpram os requisitos para habitar-se no programa Minha Casa Minha Vida. Artigo 7º, a linha D, ou letra D, perdão, aqui é a letra D. Para garantia da posse legítima, lembrando que esse artigo 7º é da Lei 11.977, tá? Para garantia da posse legítima dos empreendimentos produzidos pelo FAR ou pelo FDS, ainda não alienados aos beneficiários finais que venham a sofrer turbação ou esbulho, poderão ser empregados atos de defesa ou de desforços diretos, inclusive por meio de auxílio de força policial. Parágrafo 1º do artigo 7º-D da Lei 11.977. O auxílio de força policial a que se refere o caput deste artigo poderá estar previsto no instrumento firmado ou em outro que venha a ser estabelecido entre a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios. Lembrando, gente, como eu disse a vocês, vai ter a desapropriação involuntária. Eles podem utilizar a força policial, tá? Já está dando aqui a afirmação. Parágrafo 2º do artigo 7º-D da Lei 11.977. Eita, página 10. Vamos lá. Os atos de defesa ou de desforços a que se refere o caput deste artigo não poderão ir além do indispensável à manutenção ou à restituição da posse e deverão ocorrer no prazo máximo de 5 dias, contados da data de ciência do ato de turbação ou de esbulho. Artigo 7º-E. O disposto do artigo 7º-A, 7º-B, 7º-C desta lei aplica-se também aos empreendimentos executados com recursos provenientes do FDS. Artigo 8º-A. O Ministério do Desenvolvimento Regional, nas situações enquadradas no inciso 6 e 7 do parágrafo único do artigo 7º desta lei, certo? A Lei 11.977, deverá notificar no prazo de 60 dias as instituições ou agentes financeiros para: inciso 1 do artigo 8º-A. Efetuar a imediata devolução ao erário do valor dos recursos liberados acrescido de juros e atualização monetária com base na remuneração dos recursos que serviram de lastros à sua concessão, sem prejuízo das penalidades previstas em lei, ou, inciso 2 do artigo 8º-A, manifestar-se interesse na conclusão e entrega das unidades habitacionais. Parágrafo 1º do artigo 8º-A. No caso de não atendimento à notificação a que se refere o caput deste artigo, caberá ao Ministro do Desenvolvimento Regional, MDR, a adoção dos procedimentos necessários para a inscrição das instituições ou agentes financeiros inadimplentes na dívida ativa da União. Parágrafo 2º do artigo 8º-A da Lei 11.977. No caso previsto no inciso 2 do capítulo deste artigo, as instituições ou agentes financeiros poderão apresentar, inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 8º-A,
manifestação de interesse na conclusão e entrega das unidades habitacionais dentro do valor originalmente previsto, sem custos adicionais para a União, ou inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 8º-A. Manifestação de interesse do Estado ou do município a ser firmada em conjunto com a instituição ou agente financeiro na conclusão e entrega das unidades habitacionais com recursos provenientes do Estado ou do município, vedada a liberação de recursos da União. Significa que não vai ter recursos da União, tá? Em caso de atraso. Parágrafo 3º do artigo 8º da Lei 11.999. 11.977, desculpa. Vamos lá. Para cumprimento do disposto no parágrafo 2º deste artigo, as instituições ou agentes financeiros deverão declarar ao Ministério do Desenvolvimento Regional as unidades habitacionais que tenham viabilidade de execução para conclusão e entrega. Parágrafo 4º do artigo 8º-A da Lei 11.977. A manifestação de interesse a que se refere o parágrafo 2º deste artigo possibilitará a prorrogação dos compromissos assumidos pelas instituições ou agentes financeiros pelo prazo de 30 dias contados a partir da data 26 de agosto de 2020, para a conclusão e entrega das unidades habitacionais. Parágrafo 5º do artigo 8º-A da Lei 11.977. Nos casos enquadrados no inciso 1 do parágrafo 2º deste artigo, a liberação de recursos pela União às instituições ou agentes financeiros fica condicionada à comprovação da conclusão e entrega das unidades habitacionais, vedada qualquer forma de adiantamento. Parágrafo 6º do artigo 8º-A da Lei 11.977. Cadê? 11.977. Certo? Vamos lá. Nos enquadrantes no parágrafo 6º, nos casos enquadrados no inciso 2 do parágrafo 2º deste artigo, no período de vigência dos compromissos, fica suspensa a exigibilidade do crédito das instituições ou agentes financeiros constituídos em decorrência do disposto do inciso 6 e 7 do parágrafo único do artigo 7º desta lei. Parágrafo 7º do artigo 8º-A. O adimplemento do compromisso decorrente da manifestação a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo pelas instituições ou agentes financeiros implica a extinção da obrigação. O adimplemento é um nome bonito para dizer que se pagou, tá? Ou se fez o que tinha que fazer. Parágrafo 8º. O descumprimento do prazo limite estabelecido no parágrafo 4º deste artigo implicará a aplicação do disposto no inciso 6 e 7 do parágrafo único do artigo 7º desta lei, que é 11.977. O artigo 22 foi vetado. O artigo 23 está... Lembrando, voltando para a lei do Casa Verde e Amarela. A Lei 13.465, de 11 de julho de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 12 da Lei 13.465. A aprovação municipal de REUB, certo? Que é reurbanização, tá? Corresponde à aprovação urbanística do projeto de regularização fundiária e na hipótese de o município ter órgão ambiental capacitado à aprovação ambiental. Artigo 23, parágrafo 1º da Lei 13.465. Parágrafo 1º, inciso 1. O beneficiário não seja concessionário forreiro ou proprietário exclusivo de imóvel urbano ou rural. Artigo 33, parágrafo 1º, inciso 1. Na REUB-S, caberá ao município ou ao Distrito Federal a responsabilidade de elaborar e custear o projeto de regularização fundiária e a implantação da infraestrutura essencial, quando necessária. Aí as alíneas A e B foram revogadas. Parágrafo 2º, na REUB, fica facultado aos legitimados promover as suas, lembrando que agora a gente está falando da Lei 13.465. Parágrafo 2º do artigo 33. Na REUB fica facultativo aos legitimados promover às suas expensas os projetos e os demais documentos técnicos necessários à regularização de seu imóvel, inclusive as obras de infraestrutura essencial, nos termos do parágrafo 1º do artigo 36 desta lei. Artigo 54 da Lei 13.465 de 2017.
Parágrafo único do artigo 54. As unidades não edificadas que tenham sido comercializadas a qualquer título terão suas matrículas abertas em nome do adquirente, conforme procedimento previsto no artigo 84 e 98 desta lei. Artigo 76, parágrafo 9º da Lei 13.465 de 2017. Fica criado fundo para implantação e custeio do SREI, que será gerido pelo ONR e subvencionado pelas unidades do Serviço de Registro de Imóveis do Estado e do Distrito Federal, referida no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 10º do artigo 76 da Lei 13.465, de 11 de julho de 2017. Caberá ao agente regulador da ONR disciplinar a instituição de receita do fundo para a implementação e o custeio do registro eletrônico de imóveis, estabelecer as cotas de participação de unidades de registro de imóveis do país, fiscalizar o recolhimento e supervisionar a aplicação dos recursos e as despesas do gestor, sem prejuízo da fiscalização ordinária e própria, como for prevista nos estatutos. Artigo 24. Lembrando, voltando para a lei da Casa Verde e Amarela. Aí o artigo 24, Lei 6.766, de 19 de dezembro de 79, passa a figurar com as seguintes alterações. Artigo 2º-A da Lei 6.766, de 1979. Considera-se empreendedor, para fins de parcelamento do solo urbano, o responsável pela implantação do parcelamento, o qual, além daqueles indicados em regulamento, poderá ser: alinear do artigo 2º-A, certo? Da Lei 6.766, o proprietário do imóvel a ser parcelado. A linha B do artigo 2º-A da Lei 6.776, o compromissário comprador, cessionário ou promitente, cessionário ou forreiro, desde que o proprietário expresse sua anuência em relação ao empreendimento e subrogue-se nas obrigações de compromissário comprador, cessionário ou promitente cessionário, ou do forreiro, em caso de extinção do contrato. A linha C do artigo 2º-A da Lei 6.766. A linha C, que eu disse? O ente da administração pública, direta ou indireta, habilitado a promover a desapropriação com a finalidade da implantação de parcelamento habitacional ou de realização de regularização fundiária de interesse social, desde que tenha ocorrido a regular emissão da posse. A linha D do artigo 2º-A da Lei 6.766. A pessoa física ou jurídica contratada pelo proprietário do imóvel a ser parcelado pelo poder público para executar o parcelamento ou regularização fundiária em forma de parcela sobre regime de obrigação solidária, devendo o contrato ser averbado na matrícula do imóvel no competente registro de imóveis. A linha E do artigo 2º da Lei 6.766. A cooperativa habitacional, associação de moradores, quando autorizada pelo titular do domínio, ou associação de proprietários ou compradores que assuma a responsabilidade pela implantação do parcelamento. Artigo 18 da Lei 6.766. Inciso 5. Cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação pelo município ou pelo Distrito Federal de execução das obras exigidas pela legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais e da aprovação de um cronograma com a duração máxima de 4 anos, prorrogáveis por mais 4 anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras. Artigo 25, certo? Da Lei do Casa Verde e Amarela. A partir do dia 26 de agosto de 2020, todas as operações com benefícios da natureza habitacional geridas pelo governo federal integrarão o programa Casa Verde e Amarela, do que trata esta lei. Parágrafo único. As operações iniciadas até a data que se refere o caput deste artigo, bem como os contratos que venham a ser assinados com pessoas físicas ou jurídicas em decorrência dessas operações, continuam a submeter-se às regras da Lei 11.977, de 7 de julho de 2009,
ressalvadas as medidas que retroajam em seu benefício. Artigo 26, inciso 1, certo? Da Lei do Casa Verde e Amarela. A Lei 3.439, de 27 de abril de 2017, revogam-se, inciso 1, a Lei 3.439, de 27 de abril de 2017, inciso 2, as alíneas A e B do inciso 1 do parágrafo 1º do antigo parágrafo único do artigo 33 da Lei 3.465, de 11 de julho de 2017. Artigo 27. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 12 de janeiro de 2021. 200 anos da independência, 133 da República. Jair Messias Bolsonaro, Paulo Guedes, Rogério Marinho. Certo? Esta é a lei 14.118, de 12 de janeiro de 2021.